Olá, queridos amigos e irmãos, aqui é o pastor Irã, da Igreja Cristã Nova Vida, em Japeri, em Gero Pedreira. Queria trazer uma palavra para os irmãos sobre o Elias, que está em 1 Reis 19, verso 8. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Nem sempre estar no topo do monte significa sucesso. No Monte Carmelo, Elias triunfava como um profeta de Deus, vencendo os profetas de Baal. Já no Monte Horebe, Elias estava dentro de uma caverna, em profunda tristeza e depressão, em meio à escuridão. Nem sempre estar no topo significa sucesso. Quantos querem chegar ao topo do monte? Quantos querem chegar no alto, no mais alto lugar? E Elias ali no Monte Carmelo triunfava, vencia os profetas. Elias até ousou bastante, porque ele tinha tanta convicção, tanta fé em Deus, que ele até zombava dos profetas de Baal. A verdade é essa. Ele escarnecia até, e podia fazer isso porque ele estava realmente com o Senhor Deus dos Exércitos. Os profetas de Baal se retaliavam, se autoflagelavam e clamavam um Deus que não respondia e não podia responder. E Elias ainda manda abrir uma vala em volta do altar e botar água, porque quando ele invocasse o Deus dele, o fogo ia descer, iria consumir o holocausto, iria consumir água, iria consumir tudo. E não foi diferente. A autoridade de Elias era muito grande, muito grande. E ele vai, clama, e o fogo desce, consome o holocausto, consome a água em volta, está tudo relatado na Bíblia. E ele vai, dizima aqueles profetas de Baal, 900 profetas, 450 de Baal e outros 450. E Elias ali triunfa. Que glória, que vitória para um homem de Deus que estava desafiando um rei, Acabe, desafiando, um poder deste mundo. E ele vai, desce e fala com o povo, porque o povo viu o milagre, o povo viu a operação, o povo viu os feitos. E ele pergunta para aquele povo se eles iriam seguir a Deus. Se Deus é Baal, seguir; se é Deus, o Senhor dos Exércitos, seguir. E o povo não segue Elias. Que frustração, que decepção, Após uma grande vitória, o povo continua do mesmo jeito. Quem nunca se sentiu assim, Após uma grande conquista, uma grande frustração. Às vezes queremos tanto algo, entenda, às vezes queremos, olha o eu, tantas coisas, e até alcançamos elas, mas e depois? Como é que fica? Elias ali, depois de desafiar, confrontar Acabe, profetas, o povo, depois de confrontar o povo, Elias não viu as coisas acontecer como ele gostaria que acontecesse. Aí, basta Jezabel, esposa de Acabe, ameaçá-lo e ele ficar com as pernas tremendo de medo. Veja, um homem que enfrentava profetas, reis, agora temia uma mulher. Por quê? Por que isso? Talvez você aí esteja tão abatido, tão para baixo, por causa de uma palavra de alguém, uma situação tão pequena. Às vezes tem gente que enfrenta um leão, mas tem medo de uma barata. Enfrenta um gigante e tem medo de um cachorrinho. É interessante como a fragilidade humana é tão grande. Aí nós pensamos, será que Deus deixou Elias? Não.
Não vemos em nenhum momento dizer que Deus o abandonou. Nós vemos o povo não querer seguir Deus. Nós vemos os homens, ficarem para trás. Agora não diz no texto que Deus abandonou Elias. Esta ameaça fez com que Elias entrasse num estado de depressão e frustração tão grande pela não realização daquilo que ele queria, aquilo que ele buscava. Entenda novamente, aquilo que ele buscava, aquilo que ele tanto esperava. Elias abandona a sua missão agora. Elias agora vai em direção a um deserto, caminho de um dia. Antes ele deixa o seu moço, aquele que ele treinava, abandonou e caminhou sozinho para dentro de um deserto. Sentou debaixo de uma árvore e pediu para si a morte. Embora estivesse só, embora pensasse estivesse só, o anjo estava ali com ele, chamou ele e alimentou ele 2 vezes. E ele se alimenta. Interessante que quando nós estamos doentes, o médico fala assim, se alimente bem, beba bastante água. Esses dias o médico mandou beber 5 litros d'água por dia. Como se bebe 5 litros d'água por dia? Resfriado, rinite é líquido para hidratar, se alimentar. Quando estamos doentes não queremos comer, mas é o momento mais importante, comer para não ser totalmente abatido. E Deus sabe disso, e Deus alimentou Elias, e diz que com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, chegamos aqui no verso que falei, para o Monte Horebe, do Monte Carmelo triunfante a um deserto triste, pedindo morte, agora no Monte Horebe, o monte de Deus, e dentro de uma caverna. Às vezes parece que Deus não se importa, parece que Ele nem está conosco, parece estar alheio. Você olha as situações, cadê Deus? Onde Deus se enfiou agora? Às vezes você quer alguém que faça aquele serviço e só ele sabe fazer. Cadê fulano? Onde fulano se meteu? Cadê aquele homem do violão? Cadê aquele homem da limpeza? Cadê aquele homem do teatro? Cadê aquele homem da pregação? Cadê aquele que conserta as coisas? Mas Deus não estava longe, Deus estava mais perto ainda de Elias. Vimos o anjo alimentar, fortalecer, mas Elias não percebeu isso. Ele comeu, no automático. Sabe, às vezes você anda no automático, você nem percebe que está sendo alimentado. Ele chega, entra naquela caverna, Deus fala com ele. O que faz aqui, Elias? Às vezes, irmãos, estamos aonde não deveríamos estar. Deus está falando assim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é para você estar agora. Onde você está? O que você está fazendo aí? Deus ouve Elias. Interessante, ouve, mas não dá ouvido, porque Elias estava frustrado, e em meio a frustrações falamos coisas que não deveríamos falar, argumentamos como não deveríamos argumentar. Mas Deus é demais, Deus é tremendo, Ele sabe lidar com o ser humano, sua criação. O Senhor se mostrou a ele no cisto suave e tranquilo. Eu acho linda essa passagem. Não é o vento forte, não é o fogo, não é o terremoto, os grandes eventos, os grandes movimentos. É o cisto suave e tranquilo, é o silêncio, é a quietude. Só na madrugada escutamos o tic-tac do relógio. Não sei se ainda tem relógio para tic-tac. A batida da colcheia, tic-tac, tic-tac, na madrugada. Quando todos os sons cessam, podemos ouvir Deus. Ali realmente Elias estava ouvindo e vendo Deus. O que Deus faz? Deus dá serviço a Elias. Desce, Elias, unge um profeta, um rei. Vai,
continua o seu trabalho. Sabe, irmãos, nós devemos continuar o nosso trabalho. E a conclusão que eu chego: o importante não é estar no monte da vitória ou no monte da tristeza, do fracasso, porque tem dia que você está no monte da vitória, tem dia que você está no monte da tristeza, do fracasso, da depressão, da angústia. Importa se Deus está contigo. Tanto no Monte Carmelo como no Monte Horebe, Deus ouviu Elias e atendeu Elias, mas não naquilo que Elias queria, naquilo que era necessário. Deus vai tratar da sua vida conforme aquilo que for necessário. Não importa os resultados, importa o processo, importa a caminhada. E Deus vai falar para ele: olha, eu preservei 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Ele queria a nação inteira, mas Deus só tinha 7.000. E 7.000 era o que era suficiente. E dali Elias vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar, e ele vai ser levado pelo Senhor, arrebatado. E Eliseu vai cumprir o seu ministério, da continuidade, e vai ser até mais ousado que ele. Diz que Elias fez 7 grandes milagres e Eliseu 14, porque recebeu unção dobrada. É uns números que a gente vê na Bíblia. E até depois de morto, jogaram um soldado na sua cova, em cima dele, e ressuscitou. Não importa o que está te cercando, importa o que está dentro de você, o que está contigo, o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Grande abraço. Espero um dia você em nossa igreja. Que Deus te abençoe.